Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, Prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, Prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmãos e irmãs, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos Domingo de Ramos, o dia em que a igreja lembra a entrada de Jesus Cristo durante os festejos da Páscoa em Jerusalém. Também iniciamos com ramos a Semana da Paixão. Semana também que recordamos os últimos momentos do nosso Senhor Jesus Cristo com seus discípulos, antes de sofrer e ser condenado à morte na cruz. A via cruce das dores do nosso Senhor amado culmina na festa da ressurreição. E assim, a ressurreição nos vem com a Páscoa de uma nova vida em Cristo. Páscoa é a doação da nova vida e a conquista da salvação, que é entregue a nós através do cálice amargo do Cordeiro Pascal, que tira os pecados do mundo. Nós, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, aqui em Campinas, acolhemos cada um de vocês neste culto de hoje, de forma especial a toda a família Strobel, devido ao falecimento de Gisela. E assim, no momento oportuno também, teremos uma oração memorial. Sejam vocês, queridos familiares enlutados, também acolhidos neste momento de celebração. Quero saudá-los com as palavras que se encontram na Escritura Sagrada, do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, que diz: Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Deus é o nosso anfitrião. A glória da sua presença entre nós nos torna convidados do seu reino. Nesta casa de Deus, a igreja hoje quer acolher cada um de vocês. Que Deus assim nos permita nos prostrar diante das dores junto à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que também possamos celebrar com Ele a aurora da Páscoa, com as alegrias e os sonhos que ela nos traz. Que Deus nos conceda um momento de celebração sob a sua graça e sob a sua bênção. Assim, queremos invocar a presença de Deus entre nós. Nos reunimos em nome e a convite de Deus, Ele que está entre nós na trina salvação, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 421.
Todos pecamos e carecemos da graça, da misericórdia, do amor e do perdão de Deus. Temos dificuldade de reconhecer a culpa, mas é essencial que o façamos, que o arrependimento em nosso coração seja sincero e que haja mudança de vida, conversão em nossa vida. Deus quer nos conceder o seu perdão. Por isso, confessemos os nossos pecados com as palavras do Salmo 51, de 1 a 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Palavras da salvação. No Salmo 32:1, lemos: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Deus Todo-Poderoso entregou o seu Filho por nós e por seu amor perdoou todos os nossos pecados. Assim anuncio a vocês o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nosso mundo, há tantos motivos de dores e sofrimentos. A violência, as causas que nos levam a ver a natureza sofrendo, e tanto mais dos quais carecem ser colocados diante de Deus. Por isso, para que a misericórdia de Deus venha ao alcance das dores deste mundo, é que a igreja também clama ao nosso Senhor. Não podemos deixar de lembrar as milhares de vítimas em nosso país e deixa tantas famílias enlutadas, sendo milhões pelo mundo afora devido à Covid-19. Aqueles que passam por ela, muitos ficam com sequelas irreparáveis. Por isso, clamemos pela misericórdia de Deus, cantando Kyrie eleison, com o canto de número 176 do Povo Canta. Is
ouve o nosso canto de clamor. Deus ouve o nosso Kyrie. Por isso, santo é o seu nome. A presença de Deus entre nós deve ser sim louvada, pois Deus é sempre eterno. E assim o fazemos com o canto de número 92 do livro de canto da igreja. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai as vossas cabeças, levantai-vos, ó portões eternos, Rei da glória, quem é o Rei da glória, o Senhor é poderoso nas batalhas. Da glória, Ele é o Rei da glória. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai as vossas cabeças, levantai-vos, ó portões eternos, Rei da glória, quem é o Rei da glória, o Senhor é poderoso nas batalhas. Da glória, Ele é o Rei da glória. Nos coloquemos diante do nosso Senhor, façamos a Ele uma oração. Santo e todo-poderoso Deus, graças te rendemos por esse momento de celebração contigo e porque nos chamaste em culto para nos servir com a tua santa palavra. Por teu ensino, nesta semana da paixão somos lembrados do teu amor revelado na cruz. A ti entregamos mantos e palmas revestidos do nosso amor, saudando o Cordeiro que veio para nos salvar. Coloca entre nós o teu Espírito Santo, para que ele nos auxilie na fé, no enfrentamento das adversidades da vida e no ouvir das tuas maravilhas. Prontos para fazer a tua vontade, dá que sejamos instrumentos da tua paixão e salvação. Em nome de Jesus Cristo, Cordeiro imolado por nós, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos, eles queriam um grande rei. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por
isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantos surdos que escutaram, quantos cegos que enxergaram, quantos coxos que andaram, só que eles não enxergaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. João 12, de 12 a 16. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas, depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Palavra da salvação. Ouvem-se gritos de grande euforia.
Amado e bondoso Pai, graças rendemos a Ti, porque desde o ramos e a paixão do Senhor, vivemos sobre uma promessa de uma vida nova e ressurreta em Ti. Graças Te rendemos porque a Tua palavra nos ensina a nos alimentar com esta fé. Dá ao Pai que, através do Teu ensino, possamos também mudar o nosso jeito de viver e ser testemunhas do Teu amor, para que possamos ser transformados para o outro e para nós mesmos, na ânsia de poder vivermos contigo na eternidade. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Amada Igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o Domingo da Paixão, conhecido também como o Domingo de Ramos. E eu quero iniciar este momento de reflexão fazendo uma pergunta. Como surge um coração decepcionado e amargo? Podemos cogitar que surge quando a palavra do outro perde a credibilidade e o valor. Por confiarmos nos outros, não esperamos que eles nos traiam e tampouco nos frustrem. A decepção pode abrir uma ferida no coração de alguém. Ferida que ressente e se torna amarga no paladar. Uma alma ressentida corre o risco de flertar com a vingança. Ela pode se empenhar em criar estratégias de revide, de querer ver o outro pagar por nos ter roubado a esperança, as expectativas e os sonhos. Poderíamos ter essa assertiva com relação à atitude das pessoas com Jesus, que de uma hora para outra o recebem como Deus e ao mesmo tempo o crucificam. Em Ramos, as pessoas estendem-lhe palmas e mantos gritando Hosana. E no fim daquela mesma semana gritam crucifiquem-no. Será que tudo isso foi fruto de uma amarga decepção? Porque de um grito de clamor, elas passam para um grito de histeria e loucura? Primeiro, meus queridos, há de reconhecermos uma grande diferença entre esse descontentamento contra Cristo em direção ao ressentimento que muitos têm uns pelos outros. Há uma grande diferença desses dois ambientes que nos decepcionam. Também nada justifica, até nas nossas relações com as pessoas, que nós tenhamos que nutrir ressentimentos pelos outros, principalmente se nós nos dizemos cristãos, o que seria assunto para uma outra pregação, a questão do ressentimento, da mágoa e do perdão. Mas queremos hoje nos atentar a Ramos, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual seria o motivo plausível que torna possível compreender a atitude das pessoas? Cristo se pauta pela verdade. Ele se pauta numa promessa. Ele não mentiu. Ele não teve, por ele mesmo, causa de decepção aos outros. Ele foi transparente, não enganou ninguém. Cristo não encheu o coração das pessoas de ilusões sobre um reino terreno e majestoso. Ele não se firmou na promessa de que, ao entrar em Jerusalém,
destronaria os romanos e ocuparia o trono real de Davi. Os discípulos sabiam disso. As pessoas sabiam disso. Qual foi então o embuste disso tudo? Quais palavras sediciosas que Jesus vendeu? Eu digo para vocês, nenhuma. Não havia o mínimo vestígio em Cristo que incitasse, confirmasse ou desse esperanças para uma rebelião de reviravolta no tabuleiro do poder da sua época. Ainda sabendo disso, que Cristo pregava a paz e assentava o seu reino no céu e não neste mundo, o povo parece ter se rebelado. Por quê? Porque desejavam forçar Cristo a agir conforme a vontade das pessoas e não conforme as promessas do reino. O ressentimento e a decepção que nós vemos no final desta Semana Santa nascem quando queremos que o outro faça as coisas do nosso jeito. Quando desrespeitamos a liberdade do outro de ser sincero em dizer que não é a maneira do outro que queremos lidar com a vida. Mas as palavras de Cristo sempre foram transparentes. Ele disse que o seu reino não era deste mundo, que a glória e a salvação estão calcadas nos céus com Deus. Ele afirmou que o discipulado tem um caminho traçado dentro das tórridas veredas do sofrimento. Cristo disse que pela causa de Deus teríamos que enfrentar a adversidade daqueles que se empenhavam em combater a fé e se colocavam contra a graça divina. Cristo apontou para todas as consequências advindas para aqueles que iriam segui-lo. Ele disse da cruz. Ele falou que o Gólgota era a sombra do discipulado. Cruz, morte, humilhação. O que mais Cristo precisava dizer? Ninguém podia afirmar que fora enganado por uma grande mentira. Que Cristo os seduziu com falsas promessas e roubou-lhes a esperança. Sim, meus amados, não é possível compreender o grito de socorro que se transformou em ressentimento. Não é possível compreender Ramos com a Sexta-feira Santa. Cristo não colocou nenhum outdoor nos muros de Jerusalém, vendendo a ilusão de que um heróico e triunfante guerreiro estava chegando. A questão é que quando a nossa expectativa deve ser a mesma expectativa do outro, tudo vira tragédia quando o outro não nos atende. Por isso, o Domingo de Ramos se converte na paixão da sexta-feira. E todos os desdobramentos da Semana da Paixão evidenciam o que as pessoas fazem quando se decepcionam facilmente com Deus, quando Deus não as olha de forma particular e não se preocupa com os seus problemas específicos. A paixão de Cristo é a clara resolução de que, enquanto as pessoas deixam engendrar-se pela maquinaria do seu coração perverso, Deus não deixa de ser Deus. Deus é Senhor Altíssimo, fiel, bondoso, misericordioso e não falha com as suas palavras. Deus que perdoa, acima de tudo, a própria intransigência humana, que lega muitos ao lamentável estágio de exigir de Deus que não seja Deus, mas que seja que queremos
que Ele seja o nosso Senhor particular. É isto que a intransigência humana sempre pede de Deus, mas que Deus também perdoa. Por ferir as ambições humanas, Cristo não enfrentou apenas uma pena capital. Ele enfrentou o desdém daqueles que não conseguiram lhe convencer a pensar como eles pensavam, a agir conforme o desejo deles. Até dentro do grupo dos discípulos, eles achavam que haveria agora uma rebelião desde a entrada de Jerusalém. Cristo enfrentou a amarga frustração por não ter sonhado com a altivez humana daquelas pessoas, de achar que tudo se resolve com o ataque e com a força do poder. Mas há um lado de Ramos que não podemos nos esquecer. Por mais que não se coloque como salvador popular e messiânico, como muitos desejavam, isso não implica que Cristo fosse indiferente às dores das pessoas. Hosana é um grito de dor. Hosana significa socorre a nós, Senhor. A sua vinda ao mundo se deu por causa dessas dores, das nossas dores. O seu aceite à cruz se deu por causa das nossas dores. Por sustentar uma postura que contrastava com todos os tipos de sofrimentos, Cristo abraçou as nossas angústias, as nossas feridas, sepultando-as com a sua morte, para que pudéssemos nascer em nova vida com Ele no dia glorioso da ressurreição. Querida igreja, amados em nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo tem gritado por mais de um ano, Hosana. Não duvido que o grito de hoje seja diferente do grito das pessoas da época de Jesus. Não se pode medir o peso da dor, não importa qual seja ela. Por isso, Hosana é um clamor por socorro. É o grito de muitas famílias diante deste quadro de mais de 300 mil mortes em nosso país e mais de 2,7 milhões pelo mundo. Esse socorro é o olhar que nós temos para Deus, mas também é o olhar de Deus para nós. Hosana é um SOS que damos quando estamos perdidos em meio ao desespero. Talvez, meus amados, quiséssemos que Deus intervisse na história, como também o queriam na época de Cristo. Que acabasse de vez com a pandemia e restaurasse as tantas vidas perdidas. Mas não coloquemos sobre Deus a culpa pelas mortes ocorridas. Nenhuma doença ou dor faz parte da ira divina. E aí é triste porque muitas vezes tenho ouvido os cristãos dizendo essa barbárie sobre a punição que está vindo dos céus nesta época de tantas dores. Somos vítimas dos nossos comportamentos negligentes, dos nossos pensamentos de que somos intocáveis, invencíveis e de que não há limites para o que se pode desejar. Somos vítimas do pecado que descuida da vida e de suas condições de sobrevivência. Vemos, por exemplo, países investindo altas somas financeiras para habitar Marte e a Lua, mas que se negam a investir o mínimo possível para salvar o nosso planeta e restaurar as suas condições de sobrevida. A natureza humana, em tantas circunstâncias, sempre será responsável pelos atentados contra a vida. Tantas vezes o ser humano atua
por uma lógica inoperante, contraproducente para o bem humanitário. Deus não está ausente deste mundo. Assim como não esteve ausente do grito de dor do seu Filho Jesus Cristo, quando este morreu na cruz. Enquanto os céus pareciam calar-se ante o grito solitário de Cristo, Deus se recolhia em pranto junto aos pés do madeiro da cruz. O grito por socorro da paixão, que se repete nesses dias insólitos da pandemia, tem os ouvidos de Deus feridos por nossas dores. As mãos divinas se encontram junto àqueles que lutam para salvar vidas nas unidades de saúde e junto a todos que se empenham para estancar essa onda cruel de contaminação e mortes. A voz de Deus se encontra naqueles que tomam decisões sensatas, que evitam proliferar o contágio, e também se encontram naqueles que oram pelo consolo, pela esperança, pelo respeito e pelo fim disso tudo. Por isso, neste domingo de Ramos, dá-se início a um grito de dor que encontra o triunfo eterno com Deus sobre os sofrimentos no dia da cruz. Em Cristo, nossas dores se encontram com os céus e são transformadas em alegrias vindouras para um reino que nos é presenteado. Então, meus amados, que nesse dia de domingo da paixão, encontremos em Cristo o Senhor sobre os nossos sofrimentos, Cristo o Senhor que nos guia, Cristo o Senhor que merece todo o tapete da esperança eterna, porque Ele sempre será o Redentor que nos abraça com amor e também nos consola. Celebremos Ramos, o Ramos da paixão, mas o Ramos de um Deus que olha para nós e também nos cuida. Que a graça e o amor de Deus, que vai além do nosso entendimento, nos abençoe e nos conduza para uma nova vida. Amém. Em resposta à pregação da palavra, queremos professar a nossa fé e assim o fazemos hoje com o hino Creio, Senhor, que és Deus, hino de número 192 do livro de canto da igreja.
Queremos agora fazer as nossas orações da igreja, as orações da comunidade, nos colocando diante de Deus, a certeza de que Ele tem nos amado e nos amparado por inteiro. Oremos. Amado e misericordioso Deus, ao celebrarmos Domingo de Ramos, somos inseridos numa semana de profunda oração e reflexão. É um tempo de refletirmos sobre as dores da cruz que pendem sobre o nosso Senhor e a sua morte merecida somente para nos salvar. Oramos, ó Deus, para que o sacrifício de Cristo encontre as igrejas e toda a comunhão dos santos transformados pelo Cordeiro Pascal. Que cada um tenha, de fato, um coração convertido junto ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Conceda-nos coragem para levar adiante palavras de libertação que combatem o pecado e afugentam as trevas que impera em muitos locais deste mundo. Por isso te pedimos que oriente a cada cristão a proclamar a tua verdade e a edificar o teu santo reino. Cuida, Senhor, das pessoas enfermas, enlutadas, daquelas que não têm lar e das que sofrem todos os tipos de privações e dores. Colocamos ante a tua presença a vida e saúde de Andréa Rasch, que lembra a sua recuperação diante da Covid. Acompanha também a cirurgia da qual será submetida a Fabiana Fal e todo o tratamento do qual será submetido também a nossa querida irmã Dione. Ilumina-nos, ó Deus, para que tenhamos olhos para os tantos sofrimentos e atuemos com um coração solidário junto a estes sofrimentos. Ilumina o nosso lar, as nossas famílias, para que possamos cultivar a unidade, o diálogo e a fé. Guia os nossos governantes para que cuidem bem do teu povo e se empenhem na proteção da vida. Transforma o nosso pensar quanto à importância de cuidar da tua criação para que a manutenção da nossa sobrevivência seja garantida. A ti entregamos as nossas orações. Receba-as como te aprouver, em Cristo que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora lembrar os avisos da igreja e logo depois fazermos também a oração memorial. Recordo que o nosso próximo culto, marcado para o dia 2 de abril, às 17 horas, culto em que celebraremos a Sexta-feira da Paixão. E também no domingo, dia 4 de abril, às 6 da manhã, teremos o nosso culto da Páscoa, e às 11 o culto também da Páscoa em língua alemã. Ambas celebrações, tanto da sexta quanto também as do domingo, serão transmitidas através das páginas oficiais da IACLB aqui em Campinas, pelas plataformas do YouTube e também do Face. Recordo que para este fim de semana as nossas ofertas elas são destinadas para os trabalhos da nossa igreja, são ofertas locais. Que Deus assim possa abençoar dádivas, doadores e destino das nossas dádivas. Desde então temos aí aperfeiçoado os nossos meios de transmissões do culto, dentre os quais também são frutos dessas ofertas, das quais temos feito aí para a nossa comunidade. Seguem aí os dados da nossa igreja, impulsionado pela carta de 2 Coríntios 9, versículo 7, e cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembrando aí que estamos
tão somente trabalhando com a agência Itaú, e você tem também a possibilidade de contribuir através do Pix com o CNPJ da comunidade. Que Deus abençoe dádivas, doadores e também destino das nossas dádivas. Como temos feito todo o fim de semana, os dados financeiros em percentuais das nossas contribuições e doações. A nossa comunidade fechou para essa semana a entrada de 83% de contribuições e ofertas, ainda nos faltando 7% para fecharmos as despesas do mês. Ao lado, o gráfico referente ao mês de janeiro e fevereiro, que em janeiro alcançamos 66% de entrada e em fevereiro alcançamos 107% de entrada. Agradecemos todos os membros e todas as pessoas amigas que têm nos ofertado de forma carinhosa para a manutenção do trabalho da nossa comunidade. Queremos agora fazer este momento de oração memorial, do qual eu convido toda a família enlutada e toda a nossa igreja a se solidarizar junto àqueles que sofrem. E saúdo a família e aos nossos membros com os versos que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Fiéis a essa palavra de confiança, queremos acolher a família da senhora Gisela Strobel em oração memorial, prestando nossos votos de condolências, deixando o nosso consolo e o carinho da igreja à família enlutada. Na esperança da ressurreição, lembramos o falecimento da nossa querida irmã em Cristo, senhora Gisela Strobel, colocando seus familiares diante de Deus para que recebam amparo na dor, devido ter chegado a ela a sua hora derradeira. Gisela Strobel, aposentada, filiada à ISLB aqui em Campinas, nasceu no dia 17 de junho de 1928 em São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Filha de Eduardo Filman e Hilda Maier Filman, ela foi abençoada em vida com 92 anos e 9 meses. Casou-se com Alfredo Oscar Strobel e o casal foi abençoado com a filha Angela Strobel Blau e o filho Rolf Strobel. Gisela faleceu no dia 17 de março, em Valinhos, às 3 horas da manhã, acometida de septicemia não especificada e tumuração intraabdominal, entre outros. Ela deixa entre nós, segundo a família aqui enlutados, um irmão, 2 cunhadas, 3 netos e 2 bisnetos. O corpo foi velado e sepultado no cemitério Parque Aleias no dia 18 às 9h30. A igreja ela marcou presença lá e a família agradece a presença da igreja juntamente ao momento do sepultamento. E agora nós queremos dirigir a esta mesma família a oração memorial, pedindo para que Deus leve o conforto até a casa e a vida de cada um de vocês. Oremos. Eterno Deus, em Ti confiamos e sob o Teu poder encontramos segurança nas promessas da ressurreição e vida eterna. Toda a nossa existência é colocada em Tuas mãos e sob os Teus cuidados buscamos repousar. Permita, ó Deus, que a família Strobel seja guiada por esta fé. Fortaleça a esperança deles, dando-lhes conforto e enxuga as suas lágrimas. Diante de Ti também lamentamos a morte de Gisela e agradecemos pela vida que concedeste a ela quando entre nós ela pôde colher alegrias e tristezas. Oramos para que Tu possas recebê-la no futuro em Tuas promessas de ressurreição e vida eterna, até que um dia todos nós possamos gozar desta mesma herança junto a Ti. Mas rogamos, ó Pai, que possas animar e fortalecer toda a sua família, derramando as Tuas preciosas bênçãos sobre ela. E que a igreja, neste momento, seja sinal de conforto e acolhida à dor dos enlutados. Que ela possa se somar junto aos que sofrem, trazendo a esperança
de uma vida nova em Cristo Senhor. Em especial, neste domingo da Paixão, queremos lembrar, ó Pai, que Cristo, ele entra pela via crucis, trazendo todo o sofrimento sobre as suas costas, desde o madeiro da cruz até a ressurreição. E que estas angústias que fazem parte do cotidiano da nossa vida, diante das perdas de entes queridos, que essas angústias sejam vencidas na ressurreição. E possamos, ó Deus, viver sobre estas promessas. Por teu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro entregue para nos salvar. Amém. Querida família enlutada, nós da igreja queremos deixar para vocês toda a bênção e o consolo de Deus. Recebam então a bênção do nosso Senhor. Que a bênção do Senhor, Deus da ressurreição, lhes traga consolo e esteja com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus. Amém. Nosso culto chega ao fim. Queremos agora, enquanto igreja, nos despedir sob a ordem e bênção do nosso Senhor Deus. Deus de poder, que a ousadia do teu Espírito nos transforme, que a doçura do teu Espírito nos dirija, que os dons do teu Espírito nos capacitem para servir-te e adorar-te agora e sempre. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz do nosso Senhor. Que possamos meditar de forma profunda esta semana que nos abre, que é a Semana da Paixão. Meditemos na dor do nosso Senhor e toda a angústia que Ele passa pela cruz, para que assim pudesse, durante o domingo pascal, nos trazer uma nova alegria, alegria de vida ressurreta. Nesse sentido, sirvamos a Deus como filhos e filhas fiéis às promessas do reino. Eu desejo a cada um de vocês um abençoado domingo da Paixão, uma abençoada semana da Paixão. Espero encontrar vocês no culto da sexta-feira, do qual estaremos aqui novamente juntos, e também da Páscoa. Abençoado domingo, abençoada semana, fique com Deus, e assim finalizamos com o canto 419, Hosana, forte Hosana. Um bom dia a todos. Hosana, forte Hosana, crianças em louvor, no templo a voz ergueram, saudando o Salvador. Jesus lhe deu a bênção, nos braços as tomou, e o seu louvor sincero também apreciou. E elas o seguiram na alegre multidão, com ramos de palmeiras e grande aclamação. Jesus, Senhor de todos, em pompa prosseguiu, ouvindo os pequeninos e não os reprimiu. Hosana nas alturas, entoa santa grei, ao Redentor seu Cristo, Senhor do céu